Olá, gente, tudo bom? Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito bem, terminamos aqui nosso estudo sobre os fundamentos da onda, né? A ondulatória aqui, né? Compreendemos aí o que é um comprimento de onda, uma frequência, um período, depois ali varremos vários efeitos na natureza relacionados à propagação da onda, como difração, a reflexão, refração da onda, né, das ondas de uma forma geral. Estudamos aí alguns casos específicos de algumas ondas específicas, só passamos, né, na realidade, mais rapidamente. Hein, né? E hoje a gente vai estudar nessa apostila somente a onda acústica. A onda eletromagnética a gente vai estudar lá no final do ano, quando eu já deixei até uns vídeos para vocês aí, né, sobre eletromagnetismo, porque aí precisa de mais informação para a gente entender a estrutura de uma onda eletromagnética. Né? Nós estudamos com mais né, rigor aqui a onda sonora, porque também a parte, né, além de nós termos um sentido inteiro, dois sentidos, né, porque a fala e o ouvido, né, dos cinco que nós possuímos aqui, estão atrelados aí à onda sonora, né, enquanto que a luz, né, a visão é somente um. É uma onda importantíssima também para o estudo de música, para o estudo de propagação sonora, por exemplo, quem for fazer engenharia acústica, engenharia de sonora aí, né, que precisa trabalhar, né, como que vai fazer um show, como que vai fazer aí uma gravação no estúdio mais primoroso, não esse todo aqui adaptado, não é nem o estúdio meu quarto, né, para a gente gravar, né, então tudo tem várias informações muito importantes aí, né. Ah, Sobre a difração aqui, eu queria só mostrar, antes de começar, né, para valer, só algumas informações aqui que eu deixei meio aberto, que quando eu jogo aqui, né, lembra que a gente estudou difração, foi um dos últimos assuntos que nós vimos aí, né? Isso daqui é o que ocorre quando a gente tem um orifício e aqui a gente reconhece os padrões da difração ocorrendo quando a luz passa por esse orifício aqui. Ó. Ela sofre esse padrão que é feito aqui de interferência, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, é chamado de difração. Tá? Lembra? Tem que ter um obstáculo aqui. Se eu aumentar o diâmetro aqui, também interfere na difração. Eu fiz vários experimentos disso na Unicamp, com um professor lá específico da ótica. Eu fiz um curso de instrumentação e a gente ficava fazendo experimentos, né? Tinha um laser lá bem importante, a gente ficava achando essas membranas aqui, né? Com uma onda específica aí, que eram feixes específicos, que eram feixes de Bessel. Se eu coloco uma abertura quadrada, acontece esse padrão aqui. Se eu coloco duas aberturas, vai acontecer esses outros padrões aqui. E se eu coloco uma grade, né, acontece isso. E se eu coloco uma pessoa, vou aumentar o tamanho da pessoa aqui, né, também ocorre difração, né, porque ali não é, aqui na verdade não é uma pessoa, né, é o formato aqui da pessoa, né. E também se eu mudo, né, o comprimento de onda ou a frequência, eu mudo esse padrão que a gente estava estabelecendo aí desde o começo, tá? Muito bem, era só para a gente deixar claro que eu não mostrei isso acontecendo, né? Eu encerrei meio abruptamente na lição. Aqui a gente vai ver isso, a gente vai estudar ainda hoje, que é a interferência. Na verdade, aqui não, aqui isso aqui é um padrão também que ocorre. É exatamente isso que ocorre quando você tem ali uma frente de onda. Lembra que a frente de onda, né? São cristas e vales ali. E ela cria um novo padrão desse lado aqui. Ó. Tá? Então, se fosse uma onda acústica que a gente vai estudar agora, também cria um padrão parecido com esse. Aí. Nossa, está bem atrasado o meu vídeo. Eu acho que tem muita coisa aberta aqui. Daqui a pouquinho eu já vou fechar tudo. Então, isso aqui é o que a gente chama também, né, essa grade aqui, né, que a gente está colocando. Aqui está mostrando que pode ter mais de uma, mas não estou achando aqui aonde. One slit. Aqui tem two slits. Então, vocês estão percebendo aqui, se essa parte branca seria a crista e a parte escura seria o vale, né? Olha o que acontece aqui quando a luz passa por esses dois buraquinhos. Né? Acontecem uns padrões estranhos aqui. Ó, tá?
aqui esse não tem barreira, né? Então isso aqui também tem aqui uma física muito importante aqui acontecendo, que a gente vai dar uma estudadinha hoje. E aqui é o fenômeno da interferência, que é também outro, que é algo bem parecido com o que aconteceu ali, né, quando tem as duas barreiras. Vocês podem perceber aqui que também tem uma mudança, né, se eu deixo só uma pingando, deixa eu... Se eu deixo só uma pingando, vai criar o padrão que a gente já reconheceu de uma onda bidimensional aqui caindo na água, né? Agora, se eu coloco duas, né, aí o padrão se distorce. Ocorre aí algumas regiões aí meio estranhas, né? O que é isso? É uma crista, é um vale? Então a gente vai estudar isso aí também. Tá? E é isso, tá? E o que a gente vai focar hoje aqui é justamente nas ondas sonoras e utilizar alguns desses efeitos aqui para ondas sonoras também. Para quem nunca viu, tem um vídeo muito legal que a onda sonora se comporta dessa maneira, né? Como se fosse aqui, foi muito rápido. As partículas aqui são as partículas do ar, né? Percebam que as partículas elas não caminham, porque a onda só transporta energia, elas ficam só oscilando ali meio que numa região próxima. Tá? Essa daqui fica ali. Se tem aqui, por exemplo, um alto-falante, é isso que cria. Ó. Vamos pôr em velocidade 2 aqui, que está passando muito mais velocidade de reprodução, 0,25. É isso que eu queria. Não é a parte legal, ele passa rápido. Eu queria mostrar aqui era justamente um livro caindo. Ah, ele já caiu aqui. Olha lá. Olha a onda sonora que é criada ali. Né? Isso aqui eu não sei o que é isso, gente. Parece um... não reconheci. Aqui eu sei que é alguma coisa explodindo. Olha lá. Esse frente de onda, né? Criando ali. Aí é um tiro de uma arma. Isso aí criando também, olha lá, o padrão de onda sonora sendo criado. Essa parte já é o ar quente saindo aqui do fuzil, né? Então é um outro padrão. A pessoa batendo palma. Acho que agora ficou realmente muito lento, né? Deixa eu voltar aqui para... Na hora que ele bate ali, duas pessoas falando, né? Olha lá. Não é ar, é ar também, né? Mas são as vibrações do ar. Bom, tem vários vídeos aí, tem em ondas em alto-falantes, né? Depois a gente vê isso daí, tá bom? Como que funciona essa parte mais específica. Mas o que eu queria fazer aqui, só nesse início, é justamente mostrar o porquê a gente, né? Não, na verdade, o porquê a gente ouve, não. Quem trabalha isso é a biologia, né? Mas o que a gente ouve? Quais ondas, dentre as ondas sonoras, quais são aquelas que a gente consegue capturar? Não são todas também, que nem a gente não consegue capturar todas ondas sonoras né, frequências luminosas da luz, a gente não enxerga, a gente só verifica aí a repercussão dessa situação, né? Aqui também. Nós vamos dividir aqui, né, o estudo de ondas nesse começo entre três tipos. O som, vou mostrar aqui mais particularmente para vocês, que vai desde 20 Hz até 20 mil Hz, lembra que quilo é mil, né? Então, tudo que está nessa faixa aqui, a gente consegue escutar. Tá? Então, se for emitida uma onda sonora que esteja nessa faixa aqui, a gente escuta normalmente. O que está abaixo disso é chamado de infrassom, e o que estiver acima disso é chamado de ultrassom. Tá? Isso, gente, é para o ser humano. Qualquer outro animal aqui não quer dizer que vai ter essa faixa aqui. Os cachorros, por exemplo, né, eles conseguem ouvir mais frequências aqui.
Inclusive, vários animais depois conseguem ouvir frequências maiores aí. Por isso que às vezes eles estão olhando para um lugar estranho assim, né? Meio assustados porque estão ouvindo um barulho que a gente não está escutando, mas que está sendo emitido de alguma máquina, enfim, de algum sintonizador ali, de alguma rádio, né? Ou até mesmo de alguma caixa de som específica que imita um ultrassom. Os animais, por sua vez, né, que nem existem apitos que só cachorros ouvem, né, que são usados inclusive para, como que chama quando você quer deixar o cachorro comportadinho? Esqueci, né, a palavra aqui. Vocês já devem estar berrando aí, esqueci a palavra. Mas para deixar ele lá comportado, né? Você sabe o que é. Bom, já vem a palavra. Aqui mega é milhões, né? Então 200 milhões aqui. Onde que é usado o infrassom? O infrassom, gente, no dia a dia aí, ele é usado também em algumas situações, em algumas tecnologias aí, específicas, né? Que é no monitoramento, por exemplo, de terremotos, né? Porque são ondas aí que conseguem manter a sua estrutura por, né, distâncias muito longas e consegue contornar objetos. Então ele consegue verificar aí mínimas oscilações na Terra a ponto de verificar se pode estar acontecendo ou acontecerá algum terremoto aí, né? Existe também as ondas ultrassônicas, né, são as mais utilizadas aí, principalmente em sonar. Sonar é uma sigla, tá, gente? Não sei se todo mundo sabia disso. Sound Navigation Ranging. Que é a navegação por detecção por som, né? Que é aquele tutu, tutu, né? Que mostra o submarino, o navio, né? Aí ele fica jogando uma onda. Se a onda bate, tem um obstáculo ali que ele não tinha visto ainda. Se a onda bate e volta, ele fala que tem alguma coisa ali. Então, na verdade, o sonar, o que ele faz? Ele joga a informação e aí, se nada voltar, ela vai embora. Então, beleza. Então quer dizer que não tem nenhum obstáculo na frente. Se ela bate e volta, aí detecta, e é, né, uma relação aí de velocidade, distância e tempo, né, a velocidade média, você consegue calcular ali, triangular exatamente onde está o objeto. Tá? Tem muitos, né, hoje a engenharia dessa parte aqui, a tecnologia dessa parte de ondas ultrassônicas aqui, eles conseguem mapear fundos de lagos. Eu lembro que eu vi um documentário recentemente até, que eles estavam tentando achar o monstro do Lago Ness, né? Será que ele teria morrido? E se ele morreu, o corpo dele estaria, né, dentro, no fundo ali, né? Ou esqueleto, alguma coisa assim. E o Lago Ness é um lago muito gigante. Então, eles conseguiram mapear ali inteirinho o Lago Ness e descobriram que não tinha nada ali, né? Ou se estaria escondido, alguma coisa. Já foi mostrado que, na verdade, isso daí, o monstro do Lago Ness foi uma brincadeira que foi feita lá no década de 50, 60, quando nem tinha câmera desenvolvida direito, né? Tecnologia de câmera de direito ali, né? Que filmaram meio mal feito ali, um monstro, né? Que era tudo mentira. Tem vários animais que inclusive seguiam com as ondas com os pulsos aqui, ou ondas ultrassonoras, né? Que são animais como morcegos, corujas, baleias, golfinhos, peixes e até insetos são dotados de um tipo de biosonar e utilizam processos ultrassônicos para definir sua própria localização. Tá? Que nem um morcego. O morcego é o caso mais simples aqui, mas é a mesma ideia, tá, gente? Ele joga, né, uma onda. Se a onda bate e volta e ele escuta o próprio ouvido dele, né? No próprio ouvido dele a onda voltando, porque é um som, ou ele sente ali, né, por um sistema de ecolocalização, né? Preciso estudar um pouquinho melhor como funciona essa biologia aqui, né? Mas é a mesma ideia do sonar, né? Ele sabe que tem um obstáculo ali, ele volta, né? Na minha casa aqui entrou ano passado, em 2020, um morcego. E eu inclusive, não estava fazendo videoaula não. Mas eu estava de boa nessa posição aqui, de repente eu vejo um vulto passando. Eu falei, nossa, que coisa estranha. Eu achei que era um passarinho muito rápido, porque eu não identificava o formato dele. Ele era muito rápido, ele desviava das coisas com muita rapidez, né? E aí era um morceguinho, tadinho, eu tava assustado porque ele come frutinhas, né? Eu tenho uma acerola, uma pomar aqui. Pomar não, né? Uma árvore de acerola aqui, eles adoram ficar comendo.
Então eles entraram ali e aí eu fui fechando as portas assim até abrir uma, né, o único lugar ali para ele sair, enfim, né? Foi uma estratégia lá para deixar o morcego, que não faz mal nenhum, tá, gente? Tem poucos morcegos, tem morcegos que transmitem raiva, tem morcegos que chupam sangue de animais e tal, mas não são, a maioria é só come frutinha mesmo. Que mais aqui que eu posso nessa primeira introdução falar? Como ocorre com qualquer tipo de onda, a frequência de uma onda sonora é igual à frequência de oscilação da fonte que deu origem. Desse modo, o som que ouvimos ao dedilhar acorde de um violão... sim, é porque a gente vai estudar toda a parte aqui de ondas sonoras aqui aplicada à música, né? Violão ou tocar uma tecla de piano tem a mesma frequência de vibração das cordas desse instrumento. Então, a frequência de vibração que é emitida para o ar mediante... Porque se eu toco uma corda, ali é uma onda transversal se propagando no meio material chamado corda, né? No material da corda. Mas essa frequência que é emitida, quando ele vibra essa corda, ele vibra o ar. E essa vibração do ar, ela também tem a mesma frequência da corda, tá? Então toma cuidado, tem duas ondas sonoras aí acontecendo, uma que é na corda e uma que é a vibração dessa corda gerando uma onda sonora que é emitida para o ar, né? Mas tem uma diferença. A velocidade de propagação do som e seu comprimento de onda depende do meio de propagação. Então, a onda numa corda, a gente até calculou como fazia essa conta. Ela é geralmente, tem um valor ali que depende da tração, né? Depende somente, por exemplo, cordas de violão. Vamos pegar várias cordas de violão aqui, ou cordas de piano, lembra que piano é um instrumento de corda também, né, de certa forma. O que acontece ali? A velocidade da onda sonora numa corda depende do comprimento da tração, do comprimento, depende da tração e da densidade linear na corda. Tá? Aquela V igual a raiz de tração sobre densidade linear na corda. Tá? Então, a velocidade agora da onda que se propaga para o ar é uma velocidade que só depende do meio, ou seja, o ar. Se for na água, vai ter outra velocidade. Se for num gás diferente para o gás hélio, vai ser outra velocidade. Então tem duas velocidades que a gente está falando aí. A velocidade na corda e a velocidade de propagação da onda no ar. Tá? Então a velocidade de propagação do som no ar, que envolve a corda do violão que gerou, não é igual... Isso aqui, se você estiver grifando aí, é bom deixar bem claro. Não é igual à velocidade de propagação de ondas que ocorre na corda do instrumento. Porque muitas vezes a gente pode confundir isso em exercícios, tá? Ele fala lá, ele te dá uma velocidade e pede outra velocidade, você fala, mas ele já não deu essa velocidade aqui. É exatamente porque são velocidades diferentes. Uma é na corda e a outra é a velocidade gerada pela corda, a velocidade que a corda gera a onda sonora no ar, né? Vocês entenderam? Portanto, concluímos que a frequência de um som é igual à frequência da fonte que o emitiu. Então, a única coisa que se mantém aqui é a frequência. A gente viu mais ou menos isso daí lá em densidade, lembra? Em refração da onda. Que a informação ali, né, a frequência era a única que se mantinha quando se propagava de uma corda para outra, de uma fina para uma grossa. Lembra disso? Então, a frequência se mantinha, o resto se modificava, a amplitude se modificava, a velocidade, mas a frequência ela se mantinha igual na refração de uma onda aí genérica qualquer, né? Como se calcula a velocidade numa corda, né? Uma velocidade de uma onda sonora, né? Bom, depende. Depende de algumas características aqui. A gente não vai varrer essas características aqui, tá? Eu só vou citar elas aqui porque a apostila está falando, mas não se preocupe com essas fórmulas aqui. Então, a velocidade de propagação das ondas sonoras depende de certas propriedades físicas do meio, tais como a temperatura, a densidade e características associadas à sua elasticidade. Lembra, né? Que a onda mecânica ela se propaga, a onda sonora é uma onda mecânica. Ela precisa de um meio elástico. Ela precisa de um meio que consegue se deformar e voltar ao seu estado natural depois, como se fosse uma mola. Tá? Por quê? Senão ela não consegue se propagar. Ela precisa de um meio elástico. Então tem um valor de excentricidade aí.
Então, a velocidade de propagação do som num gás de massa molar m e que está a uma temperatura absoluta T é dada por V igual a raiz de gama RT sobre M, onde R aqui é aquela constante do gás lá, lembra? Dos gases perfeitos, constante universal dos gases perfeitos. E esse gama aqui é um coeficiente adimensional que depende da natureza do gás e de sua temperatura. Tá? Isso se você pegar, se for calcular a velocidade de um gás específico lá, né? Mas aí cada, né, gás e cada material, e aí eu estou falando tanto que a onda sonora pode se propagar em matéria, né? Que a onda sonora pode se propagar tanto em sólidos, quanto em líquidos, e obviamente em gases, né? Mas ela se propaga também em líquidos e sólidos, e com velocidades bem diferentes, inclusive. Olha só, para vocês terem uma ideia. No ar, vamos pôr tudo a 1 atm aqui, né? No ar, a 0 graus Celsius e 1 atm, a velocidade do som é 331 metros por segundo. Então, ela é rápida. Né? Mas, se você, a onda do ar, não, a onda, se emite uma onda, a velocidade dela na água, só para vocês terem uma ideia, é 1.400 metros por segundo. Ela quadruplica aqui a sua velocidade na água. E no metal, vamos pegar aqui, sei lá, o aço, 6.000 metros por segundo. Tá? Aí aqui também quadruplica aqui, né, em relação ao líquido, mas, né, aqui mais que sextuplica. Né? Enfim, aqui é 20 vezes maior, né? Quase 20 vezes maior. Né? 10 vezes, 20 vezes maior no aço. Então tem alguns filmes de Velho Oeste antigo que o ladrão ia roubar um trem e tinha um trilho, só que não dava para escutar nada. Então ele colocava o ouvido no trilho para escutar, para ver se, né, não só a vibração do trem ali, mas tentar escutar o barulho do trem pelo trilho. É bem engraçado isso. Porque a onda sonora, ela, no sólido, ela se mantém mais, ela tem menos perda ali e tem maior velocidade, olha só. Então por isso que você consegue ouvir, se você, né, não pode fazer isso, né? Mas se você quer ouvir ali o que está acontecendo numa outra sala, você coloca o seu ouvido na parede e você escuta. Por que você escuta? Porque a onda sonora bate na parede, é absorvida pela parede e você escuta ela. Você não tem nenhuma janela ali. Então ela consegue passar. Se você está brincando numa piscina com o seu colega, e aí os dois afundaram a cabeça ali e um falar para o outro, você lembra que vocês faziam essas brincadeiras, né? Eu fazia bastante com meus primos. Um tentava falar uma palavra, a gente subia e o outro tentava adivinhar qual era a palavra, né? Aquelas coisas de criança. Mas também ali, se propaga no líquido. Então, para vocês podem ver aí, né, uma tabelinha com vários... Ó, o hélio. Só que assim, se a velocidade muda, a forma como nós ouvimos o som também muda. Porque isso pode alterar tanto a frequência, pode alterar o comprimento de onda dela, né? Enfim, e a frequência, de certa forma, aí, né, dependendo do que a gente está, né, trabalhando. Por exemplo, no hélio. Por que a gente ouve um hélio aí, a onda fica mais... a voz fica mais aguda, né? A gente vai estudar isso, mas ela altera justamente a frequência. Nesse caso, altera a frequência porque o meio é diferente. Tá? Então, antes eu estava falando no meio ar, agora no ar, né, que é composto de diversas quantidades aí de elementos específicos, argônio, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, proporções específicas. Se eu falar no hélio, a velocidade vai para 900 metros por segundo, ou seja, muito alto isso aqui, né? Então a voz fica aguda se você altera. V igual a lambda F, lembra? Se V igual a lambda F, deixa eu mostrar. Se V igual a lambda F, se eu aumento 1, né, e mantenho alguma coisa eu tenho que fazer aqui e aqui para, né, tipo, arcar com as consequências que eu aumentei a minha velocidade aqui. Então,
posso aumentar a frequência, diminuir o comprimento de onda aqui para manter a velocidade igual. Então, se eu aumento a frequência, a gente vai ver que isso torna o som mais agudo, mas eu já estou dando um spoiler do que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Enfim, gente, está aqui a tabelinha que mostra e evidencia justamente isso. Tá? E por último, tem uma atividade aqui muito interessante. Se alguém quiser fazer, gravar e me mandar, eu vou utilizar isso aqui nas minhas videoaulas. É claro que não é, vocês não vão mandar para o Luciano Huck, né? Mas também que é só na minha videoaula. Mas já está valendo aqui, né, um experimentinho bem legal que eu posso até contabilizar alguma nota aí para vocês. Quem tiver interesse em fazer, me fala aí. Eu vou deixar ele lá aqui, né? Mas está na postura de vocês aí, tá bom? Que é justamente aí como criar um canhão de onda sonora. Aí você derruba objetos e tal. É bem legalzinho. Ó, quero aqui. Nessa atividade você precisa visualizar as ondas sonoras e ver até derrubar pequenos objetinhos aqui. Vou deixar aí para vocês. Bom, essa fórmula aqui que eu falei, esquece ela, a gente não vai usar isso aqui. Isso aqui é só, se o exercício pedir alguma coisa relacionada a isso, ele vai te dar essa fórmula aqui, porque não é uma fórmula aí muito padronizada nos vestibulares, né? Mas a fórmula que a gente vai mais utilizar aqui, com certeza absoluta, vai ser o V igual a lambda F. Essa a gente não vai modificar. Qualquer exercício que a gente vai trabalhar aqui vai utilizar ainda V igual a lambda F aqui, tá bom? Informações importantes que eu falei é esse quadrinho. A frequência do som é igual à frequência da fonte que eu emiti, tá? Bom, gente, é isso. Só mostrar aqui, né, que eu acabei pulando, mas quando essas aqui são as frentes de onda. Tá? Aqui é duas cristas, né? Então, de duas cristas aqui vai ser um comprimento de onda. Lembra da frente, que aqueles risquinhos simbolizavam as frentes de onda? Quando a gente estudou lá no passado, né? Na apostila passada, né? Então, essa parte aqui é chamada de rarefação e essa parte é chamada de compressão. É só aqui para dar nomes ao como funciona a propagação da onda sonora aqui, que é longitudinal, para chegar aos nossos ouvidos, né? Então, essa parte de compressão aqui, né? Depende aí também do nível de pressão do ar no ambiente e tal, enfim, tem várias coisas aí que a gente vai dar compreender melhor aí. Gente, um abraço, até mais, até daqui a pouquinho, eu vou continuar aqui, logo em seguida eu vou fazer exercícios todos, dessa apostila especificamente, todos no final, então eu vou fazer só um aulão de teoria, e depois no final eu gravo os exercícios, tá bom? Fica mais fácil assim. Um abraço, tchau.